Existe um fenômeno silencioso, mas devastador, que molda o nosso tempo com mais força do que qualquer governo, qualquer ideologia, qualquer lei escrita. Esse fenômeno se chama emoção coletiva. E talvez você não perceba, mas está mergulhado nele. Vivemos a era da histeria em escala. Um tempo onde o que você sente passou a ter mais valor do que o que você entende. Onde a verdade não é mais buscada, ela é substituída por validação emocional. Se parece errado, então deve ser. Se me ofendeu, então é crime. Se me incomodou, deve ser cancelado. Mas isso é perigoso, extremamente perigoso, porque emoções, por natureza, são voláteis, instáveis e pessoais. E quando se tornam o padrão coletivo de julgamento, toda a estrutura racional da sociedade começa a ruir. A história já mostrou isso, várias vezes. No Império Romano, multidões inflamadas destruíram instituições baseadas em fofoca e medo. Na Revolução Francesa, bastava parecer nobre para se perder a cabeça na guilhotina. Não importava se você era justo, importava o que os outros sentiam ao olhar para você. Na Alemanha nazista, o ódio coletivo, alimentado por ressentimento e humilhação pós-guerra, se transformou em um regime genocida, tudo respaldado pela emoção pública da reparação. As emoções coletivas não são confiáveis. Elas são contagiosas, cegas e violentas. O ser humano, isolado, pode ter bom senso, mas a multidão perde o rosto, perde o nome, perde o freio. Ela age por impulso. Ela lincha. Ela queima. Ela condena sem ouvir. Ela celebra sem pensar. Hoje não usamos guilhotinas. Usamos cancelamentos. Não destruímos cidades com tochas. Destruímos reputações com prints e hashtags. Não usamos fuzis. Usamos ofensa, ironia, boicote, desmonetização. A lógica é a mesma. O combustível é o mesmo. Emoção coletiva descontrolada. Você já parou para pensar como uma simples indignação viral pode arruinar uma vida? Um comentário fora de contexto, um erro de fala, uma piada que não agradou. E de repente, milhares de pessoas que nunca te viram, que não conhecem sua história, passam a te odiar. Porque alguém sentiu algo e compartilhou esse sentimento como verdade absoluta. No vídeo em que falamos sobre a prisão do humorista Léo Lins, vimos isso na prática. Uma piada virou crime. Não porque era perigosa, mas porque alguém se sentiu ofendido. E nesse tempo, sentir virou lei. Sentir virou tribunal. Sentir virou justificativa para a censura. Mas o problema vai além da censura pública. Ele está na formação da mente. Vivemos cercados por uma cultura que estimula o emocionalismo. O feed da rede social que vicia pelo choque, pela indignação, pela empatia falsa. A mídia que transforma toda a narrativa em tragédia para gerar cliques. As ideologias que sequestram afetos e os convertem em armas. O homem estoico não rejeita suas emoções, mas ele as governa. Ele não é conduzido por elas. Ele sente, mas escolhe como agir. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos delas. O problema, portanto, não é sentir. É agir a partir do sentir como se fosse verdade última. Hoje, isso se tornou norma. Se uma figura pública sente algo, todos devem validar. Se um grupo se sente marginalizado, ninguém pode questionar. Se uma celebridade se emociona, aquilo vira referência moral. Mas e a verdade? E os fatos? E o discernimento? Foram descartados, substituídos pelo afeto, pelo drama, pelo apelo emocional. Vivemos uma ditadura sentimental, onde quem sente mais, grita mais. E quem grita mais, é ouvido primeiro. E você, no meio disso, precisa aprender a não se contaminar. Você já se sentiu pressionado a sentir algo, só porque todo mundo parecia sentir? Pressionado a se indignar com um caso do noticiário, a chorar com um vídeo de viralização massiva, a celebrar uma decisão política que todo mundo apoiou, mesmo que, no fundo, você tivesse dúvidas. Mesmo que algo dentro de você dissesse: espera,
tem algo estranho aqui. Esse é o poder silencioso da emoção coletiva. E ela sequestra o julgamento. Ela sufoca a lucidez e te obriga, emocionalmente, a pertencer, mesmo quando não concorda. Essa pressão emocional destrói muito mais do que opiniões divergentes. Ela destrói a liberdade de pensamento. E com isso, arrasta também relacionamentos que se desfazem porque alguém não aderiu ao sentimento do grupo, carreiras que acabam por uma fala desconectada da emoção padrão, vidas que são arruinadas por não seguirem o script emocional do tempo. A emoção coletiva virou régua moral, e a moral virou ferramenta de controle. No fundo, o que temos é um sistema emocional onde quem sente mais é visto como mais verdadeiro. Quem questiona é visto como insensível. Quem se cala é visto como cúmplice. E assim, ninguém pensa mais, só reage. No vídeo O Colapso Emocional da Sociedade, citamos exemplos como o surto público do padre Fábio de Mello e o fenômeno dos bebês reborn. Casos que, à primeira vista, parecem isolados, mas que revelam uma mesma matriz: a incapacidade de lidar com a realidade sem emoção descontrolada. O padre, ao não ter sua vontade atendida, expõe publicamente um trabalhador, gerando uma onda de linchamento emocional. Por quê? Porque a raiva dele virou argumento. A emoção dele se tornou justiça. E aqui está o perigo. Quando sentir se torna mais importante que julgar, a justiça morre. A verdade se torna subjetiva. E o mundo vira um teatro, onde quem atua melhor, vence. É por isso que você precisa aprender a se desconectar da corrente emocional coletiva. Porque, se não fizer isso, será arrastado. Arrastado a defender causas que não entende, a odiar pessoas que nunca te fizeram mal, a repetir frases prontas que não representam você, a se tornar apenas mais um no coro do afeto descontrolado. Marco Aurélio dizia: se algo externo te incomoda, o problema não está na coisa em si, mas na sua avaliação sobre ela, e essa avaliação está em seu poder de mudar. A emoção é sua, mas o controle dela também deve ser seu. A multidão vai continuar gritando, o algoritmo vai continuar estimulando, os influenciadores vão continuar chorando em vídeo, a mídia vai continuar fabricando indignações, mas você pode escolher observar. Observar com calma, com ceticismo, com presença. Você não precisa ser frio, precisa ser livre. E a verdadeira liberdade começa no instante em que você se recusa a sentir o que os outros mandam você sentir. Comente aqui: eu escolho lucidez, não surto coletivo. Essa frase pode parecer simples, mas num mundo onde a emoção coletiva virou vírus, ela é seu antídoto. Não adianta apenas perceber que há um problema. Você precisa aprender a resistir a ele, a manter-se centrado num mundo que colapsa emocionalmente todos os dias. E essa resistência não é passiva. Ela é construída, com disciplina, clareza e convicção. O primeiro passo é entender que lucidez é uma escolha diária. Você não se torna blindado emocionalmente por acaso. Você decide ser. E essa decisão começa com uma postura filosófica: questionar tudo. Não de forma cínica, mas de forma consciente. Você precisa parar e perguntar: por que estou me sentindo assim? Isso vem de mim ou da massa? Isso é verdade ou apenas reação? Esse julgamento é meu ou foi herdado? Só isso já separa você de 90% das pessoas que vivem no modo automático. Sêneca dizia: a razão, quando bem treinada, é escudo contra os enganos da emoção. E a sua razão precisa ser fortalecida. Como? Com leitura, com reflexão, com silêncio, com desapego de validação pública, com vigilância constante sobre o que entra em sua mente. Se você consome diariamente conteúdos emocionais, polarizados, sensacionalistas, sua mente se vicia na excitação. Você perde a capacidade de contemplar, de digerir, de respirar, e vira apenas mais um no rebanho histérico que reage ao último post. Mas o homem lúcido age de outro modo.
Ele observa. Ele entende que por trás de todo surto emocional existe uma agenda comercial, política e ideológica. E ele escolhe não ser massa. Ele escolhe ser homem. Essa é a verdadeira rebeldia hoje. Não se emocionar como mandam. Não se indignar porque o feed mandou. Não se alegrar com o que é raso. Não se posicionar por pressão. Não se curvar por histeria. O homem estoico não reage. Ele escolhe. Ele respira antes de responder. Ele se mantém estável enquanto os outros oscilam. E quando ele fala, sua palavra pesa. Porque ela não vem do surto, vem da consciência. Porque ele não fala como massa, fala como indivíduo. Esse homem não se torna insensível, ele se torna sólido. Hoje, vivemos um tempo em que você será testado. Para se emocionar com o que não sente, para se indignar com o que não entende, para julgar antes de escutar, para atacar antes de analisar. Se você não tiver estrutura, será apenas mais uma peça no tabuleiro da emoção coletiva. Mas se tiver, você será um farol, um ponto de clareza em meio ao ruído. Alguém raro. E raridade, no mundo atual, é força. Se esse vídeo falou com você, inscreva-se no canal. Aqui não falamos para quem quer gritar mais alto. Falamos para quem quer pensar mais fundo. Compartilhe este vídeo com alguém que ainda se emociona com tudo. E talvez precise aprender a respirar antes de reagir. Comente. Prefiro ser lúcido e mal compreendido do que popular e vazio. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, em tempos de surto, a sua lucidez é resistência.